Amigas, amigos, mais uma vez estamos aqui para as nossas conversas de todas as terças-feiras. E estamos aguardando, a plataforma está informando que nós já estamos ao vivo. Vamos guardar a entrada. Boa noite, Jonemile, Laviola, seja bem-vinda. Leia Mirandês, Lei Guima, seja bem-vinda. Olívia da Hel. Nós hoje vamos falar sobre mediunidade e histeria, né? As correlações desses dois temas na perspectiva de uma leitura cultural, uma leitura psicológica, uma leitura espiritual sobre esse tema. Boa noite, Rosana Araújo Cunha, seja bem-vinda. Também nossa conversa, Bruno Gouveia Freitas, todos vocês sejam bem-vindos e participem conosco. E se você sabe de alguém que se interessa sobre o tema, mande um aviãozinho, porque a nossa fala não fica gravada no Instagram, para que as pessoas possam aproveitar esse nosso momento, um tema que todos os dias eu tenho que falar para alguém sobre essa questão, o que é mediunidade, o que é histeria, como é que a gente pode entender isso, como é que a gente pode diferenciar essas coisas dentro da prática clínica. Seja bem-vinda, Carla Soares, todos são bem-vindos à nossa conversa. Vamos aguardar só mais um minutinho. Vamos lembrar a vocês do nosso canal no Instagram. Nós temos lá o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, sobre saúde mental e espiritualidade. Todas as semanas nós temos alguma novidade sobre esses temas. Boa noite, Laila. Seja bem-vinda aí à nossa conversa sobre mediunidade e histeria. Nós vamos falar hoje sobre vários aspectos desse tema. Então, nós estamos falando do nosso canal, né? Conheçam o nosso canal, se inscrevam, né? Assistindo, dão lá um like ou um comentário para a gente, isso é importante. Vocês se inscreverem significa para a plataforma que mais pessoas estão interessadas nesse assunto e ele vai chegar mais às pessoas. E nós vamos, né, lembrar que as notificações, todas as semanas, nós temos algum tema novo. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho, querida Berna. Boa noite, Carla. Então vamos lá falar sobre esse tema que chama a atenção de todo mundo, que é um tema extremamente importante, que vai e volta, alguém pede que a gente fale sobre ele e a gente tenta cada vez trazer numa perspectiva diferente para que as pessoas não tenham que escutar o mesmo assunto da mesma forma, da mesma maneira. Então, o que nós vamos estar falando aqui? Nós vamos falar um pouquinho sobre conceito, história do que seja mediunidade. Nós vamos falar sobre histeria na sua perspectiva psicológica, histórica, e vamos tentar fazer essas interseções, as controvérsias que existem sobre mediunidade, sobre histeria e como diferenciar e, consequentemente, falar um pouco sobre o tratamento da questão da histeria, né? E o que a gente pode oferecer
quando a gente fala sobre mediunidade. Então, quando a gente está usando aqui o termo mediunidade. Boa noite, Jacilda. Seja bem-vinda diretamente aí de Portugal, em Antã. Seja bem-vindo. Você já voltou aí da sua viagem pela Ásia. Seja bem-vindo. Boa noite, Cláudia Boscato. Mas vamos falar. Mediunidade é um termo que foi criado por Allan Kardec. Então, ele tem uma ligação direta com a questão do espiritismo. Em ciência, né, hoje, as neurociências, os pesquisadores voltados para esses fenômenos, eles chamam esses fenômenos de fenômenos anômalos da consciência ou fenômenos espirituais. O termo, né, usado para quem está na área técnica não é a questão da mediunidade. Nós vamos usar o termo aqui o tempo todo, porque a nossa proposta é de trazer essas perspectivas e nós estamos aí abertos a todos vocês. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser trazer o seu comentário, a nossa sala é uma sala de bate-papo, de esclarecimento, não é simplesmente uma palestra sobre um determinado tema. Então, quando a gente fala de mediunidade, esse termo que foi criado por Kardec, esse termo tem a ver, né, com a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Mas esses fenômenos, eles não estão ligados somente ao espiritismo e eles não surgem com o espiritismo. Ao contrário, os fenômenos de comunicação entre os chamados mortos e os vivos, né, os encarnados, esses fenômenos estiveram sempre presentes na história. Desde a pré-história, quando começam lá as pinturas rupestres em diversos lugares da Terra, nós vamos ver pinturas que falam dessa ação, dessa influência de um ser, né, que é um ser espiritual, que pode influenciar negativamente ou positivamente nessas pessoas. E toda a história cultural de todos os povos e a grande maioria das revelações religiosas, elas falam desses fenômenos de comunicação entre os mortos. Alguém, né, pode nos perguntar, porque sabem do nosso vínculo com a doutrina espírita, mas a mediunidade não é aceita por grande parte dos cristãos. Mas o fenômeno espiritual, ele está presente. Ele está presente na Bíblia. Inclusive, Moisés, porque eles eram utilizados para adivinhações, para ganhar dinheiro, para coisas que não tinham sentido, ele proíbe
essas manifestações. E nós vamos ver na Bíblia, né, a manifestação, né, do espírito de Saul, que está lá relatado no livro de Reis. Então nós vemos esse espírito vir trazer orientações espirituais, e isso está no Velho Testamento. Então, se há essa presença, nós vamos ver isso. E nós vamos ver no Novo Testamento Jesus conversando com dois que eram considerados mortos, que é o encontro de Jesus com Moisés e Elias. Então, a nossa colocação aqui é para entender que esse fenômeno ele está presente em toda a história da humanidade. E no mundo cristão, e a gente vê isso muito dentro do catolicismo, a manifestação dos santos, que são criaturas que já estão desligadas do corpo físico. E a gente vê, né, que essas manifestações elas têm um sentido de revelação, de ensinamento, mas existem também manifestações espirituais de intervenção nas pessoas que têm um sentido negativo, e a gente lembra da passagem de Jesus curando aquele jovem que estava tomado por demônios, né? E quando Jesus pergunta-lhe o nome, ele diz que chama legião, porque eles são muitos. Então são seres transcendentes que influenciam o mundo físico. Então a mediunidade, ela é essa capacidade de pessoas se comunicarem com o mundo espiritual. No Espiritismo, né, ele é feito um estudo profundo sobre a questão da mediunidade em O Livro dos Médiuns, e existem vários tipos e formas de manifestação, a psicografia, a psicofonia, né? A psicografia é quando os espíritos se manifestam por escrita, nós temos a psicofonia quando isso ocorre pela palavra, nós temos as vidências, as audiências e tantas outras formas, como Paulo dizia, né, que esse dom que é chamado na Epístola de Carisma, ele se espalha pelas criaturas. Então, a gente vai entendendo cada vez mais que as características desses fenômenos, elas mudam segundo as diferentes culturas e tradições espirituais na sua interpretação. Então, só para a gente entender, né, a questão do fenômeno, né? Então a gente vai ver que há uma interpretação histórica e cultural, mas ele sempre existiu. E esses fenômenos, à medida em que a ciência foi se ampliando, eles passaram a ser preocupação de alguns estudiosos. E esses estudos, eles começaram com cientistas importantes no século XIX. Mas, constantemente, né,
na segunda parte do século XIX. Então, nós vamos ver aí o próprio professor Rivail, que foi um discípulo de Pestalozzi. Ele, né, assume esse codinome posteriormente de Allan Kardec, trazendo um trabalho que começa com o seu estudo sobre o fenômeno mediúnico. E nós temos William Crookes e nós temos vários outros estudiosos que vão, à medida que o fenômeno cresce, estudando esses fenômenos. Nós temos aí Charles Richer, que vai estudar a histeria e, de alguma forma, ele esbarra com essa situação, né? E todo um grupo de estudiosos que vão trazer maiores informações e clarezas sobre esses aspectos. E essa preocupação vai levar a um campo de controvérsias que nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu queria que a gente caminhasse para a gente pensar, né, um pouquinho sobre o que seria, na verdade, a histeria, que é o outro conceito que estamos conversando sobre ele agora. Então, a histeria, do ponto de vista da psicologia clássica, né, e ela é estudada muito profundamente por Freud, ela seria um transtorno com sintomas físicos sem causas orgânicas aparentes, né, que levariam a um sofrimento psicológico. Posteriormente, a psiquiatria e a psiquiatria mais moderna coloca a questão da histeria num grupo específico de diagnóstico. E a palavra histeria tem a ver com ístero, que é útero, porque dentro da história da medicina, desde papiros muito antigos, o próprio Hipócrates, eles vão estudar a histeria acreditando que isso é um fenômeno orgânico gerado pelo útero, então teria a ver com o feminino, e há uma fala muito interessante de Hipócrates, que ele diz que o útero ele foi feito para gerar filhos. E se ele ficasse muito tempo sem gerar, ele começaria a ter contrações e situações que provocariam essas ações, alterações psicológicas nas mulheres. Então, muito tempo esse termo ficou ligado ao feminino. A gente sabe que na prática os fenômenos que eram chamados histéricos, eles podem acontecer em homens e mulheres. E hoje, na nomenclatura nova do Código Internacional de Doença, esses fenômenos estão incluídos nos chamados transtornos dissociativos, cuja a interpretação nos traz, né, que há uma dissociação da consciência
com manifestações orgânicas importantes, que são um pedido de socorro de um psiquismo adoecido. Então, ela teria causas emocionais, não há uma compreensão neurológica ainda muito clara, né? Então, o que se busca é que esse diagnóstico fique mais claro para as pessoas. Esses quadros ainda são envolvidos de muitos preconceitos culturais e sociais que vieram anteriormente e que permeiam principalmente profissionais mais antigos e os leigos, né? E que a gente busca cada vez mais mudar essa percepção, essa interpretação dos quadros dissociativos. Então, a etiologia, né, ela é ainda não bem conhecida, mas existem inúmeros fatores biológicos e há fatores culturais que levam ao surgimento desses chamados transtornos dissociativos. E para distinguir esses sintomas psiquiátricos de fenômenos culturais, é crucial que o profissional faça um diagnóstico adequado. Mas como há uma alteração de consciência e o indivíduo pode falar coisas sem sentido, pode ter comportamentos que são completamente dissociados, às vezes, dos seus comportamentos normais, né, naturais do dia a dia, isso faz com que as pessoas leigas interpretem esses transtornos dissociativos como um fenômeno de ação espiritual, e isso, que não é necessariamente uma verdade, isso faz com que o tratamento seja mais demorado, e esse tratamento mais demorado, ele leva a um sofrimento maior das pessoas. Da mesma forma, né, nós vamos ver, né, a ciência diante dos chamados fenômenos espirituais, onde criaturas, pessoas dizem que estão influenciadas ou que estão possuídas por espíritos ou demônios ou divindades. Isso trouxe para esse campo dos transtornos dissociativos um outro diagnóstico, que é o chamado transtorno de transe e possessão. Essa colocação da ciência fez com que muitas pessoas interpretassem erroneamente que a psiquiatria, que a saúde mental, os ramos da saúde mental, estivessem assumindo a crença da existência do espírito. E a gente vê nas redes sociais, em palestras,
em postagens no Facebook, no Instagram, em outras plataformas, profissionais da saúde afirmando que a Organização Mundial de Saúde aceitou as questões espirituais por causa desse diagnóstico. O que esse diagnóstico representa é que existem pessoas que apresentam uma dissociação da consciência e que isto é atribuído por essas pessoas e por suas comunidades como uma ação de transe espiritual ou de possessão espiritual. O que acontece? Há uma orientação hoje da Organização Mundial de Saúde que o médico, ao ouvir informações dessas crenças espirituais, em sociedades onde essas crenças são aceitas pela grande maioria da comunidade, que esses fenômenos eles não devem ser diretamente atribuídos a um quadro patológico, que ele pode fazer parte de uma manifestação das crenças de um povo, de uma comunidade. Para ficar mais claro, hoje a sociedade brasileira convive com o conceito de mediunidade, de existência dos espíritos, isso é diluído em todos os grupos, sejam eles católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, outras religiões, e até pessoas que, ao serem questionados, dizem que são ateus ou que não têm uma crença religiosa, muitos deles fazem menção e acreditam que haja uma intervenção espiritual. Saiu um artigo nesses dias agora, mostrando, numa pesquisa de vários países, que aproximadamente 20-25% das pessoas que numa cultura, e esse trabalho foi realizado em diversos países, que dizem que não acreditam em Deus, que pelo menos 22%, 20 a 25%, para ficar mais tranquilos, eles têm crenças espirituais. Eles podem acreditar na divindade, na ação dos espíritos. Então, isto tem que ser levado em conta. Um indivíduo reencarnacionista que conta uma história sobre reencarnação, ele não pode ser considerado psicótico simplesmente por isso, porque a sua comunidade crê e aceita isso, e ele se apresenta na sua comunidade com uma condição de bem-estar social, às vezes muito maior do que pessoas que não manifestam essas crenças. No início do século passado,
por uma grande influência das interpretações da psicanálise, considerou-se que os médiuns, os indivíduos que teriam essa capacidade de comunicação, que eles eram portadores de alguma doença psiquiátrica. Naquela época, não havia nem a nomenclatura dos transtornos. E no Brasil, inúmeros psiquiatras renomados criaram uma terminologia muito específica do Brasil, até por causa da exuberância dos fenômenos mediúnicos e do espiritismo no país, criaram um termo de loucura espírita. Eles consideravam que os espíritas e os médiuns ligados ao espiritismo eram loucos, e eles chegaram a mandar documentos para o Ministério da Saúde na época do estado de ditadura criado por Getúlio Vargas, para que fosse indicado a internação de todos os espíritas. Eles deveriam ser colocados em manicômio, de preferência serem colocados acorrentados e tratados como loucos. Isso, pouco a pouco, foi sendo mais questionado, e posteriormente, por causa disso, o Dr. Alexander Moreira, que hoje é uma das maiores autoridades em saúde mental e espiritualidade do mundo, ele fez a sua tese de doutorado na maior universidade do Brasil, a Universidade de São Paulo, dentro do departamento de psiquiatria, estudando médiuns espíritas para ver se eles tinham realmente sinais de loucura. Ele estudou mais de 100 médiuns na cidade de São Paulo, foram feitos exames de imagem, foram feitas avaliações psicológicas, foram avaliada a condição de bem-estar social, a capacidade de produtividade dessas pessoas, e ao final, a conclusão desse doutorado, que foi aprovado com unanimidade, é que os médiuns espíritas não apresentavam, na sua avaliação, quadros psiquiátricos graves, não tinham sintomas de loucura, e que dentro das suas comunidades eles eram pessoas socialmente mais produtivas e de melhores relacionamentos do que a população comum. A partir desse trabalho, e as pesquisas vieram crescendo para diferenciar isso, né? E hoje, né, há uma orientação da Organização Mundial de Saúde que esses fenômenos, chamados fenômenos anômalos da consciência ou fenômenos espirituais, eles não podem ser confundidos com os chamados transtornos dissociativos e nem com a loucura, porque culturalmente
eles têm um significado dentro das suas sociedades. Então, a gente não pode considerar isso. É claro que tem muito médico ainda materialista, muito menos que às vezes as pessoas acreditam, e que eles mantêm uma estrutura de poder dentro das escolas, principalmente nas escolas de saúde. Esses profissionais, eles querem que as suas interpretações sejam consideradas e criticam essas interpretações, mas a visão sobre a espiritualidade, dentro de uma conceituação que a gente sempre traz aqui, ela foi ampliada e hoje o próprio Conselho Federal de Medicina no Brasil criou uma Câmara com vários estudiosos sobre a coordenação de um dos seus vice-presidentes para entender a importância da espiritualidade na saúde, e isso vai se abrindo, isso vai se modificando pouco a pouco. Quando a gente fala, na verdade, sobre esses fenômenos, as suas causas, tanto da mediunidade ou da histeria, elas têm explicações psicológicas, elas têm explicações culturais, e existem estudos, da neurociência tentando explicar todo esse processo do ponto de vista neurológico. A leitura e o entendimento é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E da mesma forma que nós vemos estudiosos e leigos com preconceitos em relação à mediunidade, nós vemos estudiosos e leigos com vários preconceitos sobre os transtornos dissociativos, considerando muitas vezes esses indivíduos em sofrimento como se eles fossem manipulassem inconscientemente a sociedade, a comunidade que eles vivem, as pessoas que estão ao redor deles, para que eles se transformem no centro de atenção. Então, os preconceitos, eles existem dos dois lados. Muita gente, quando vê um transtorno dissociativo, ele não sendo alguém com conhecimento em saúde mental, ele às vezes trata com desdém, infelizmente, alguns profissionais, com desrespeito aos portadores de transtornos dissociativos. Por que isso tem essa confusão das pessoas acharem que histeria é mediunidade, que mediunidade é histeria? É porque os transtornos dissociativos, aí vamos usar o termo moderno e atual mesmo, o transtorno dissociativo, ele é caracterizado por uma alteração da consciência do indivíduo. É como se o indivíduo vivesse ao mesmo tempo em dois campos de consciência diferentes. E às vezes um dos campos se torna de total inconsciência
e o que ele vive, ele manifesta ali, não é lembrado com clareza após a crise. E o fenômeno anômalo, ele já diz isso, ele é algo que acontece que não é o comum na consciência do indivíduo, e ele pode ficar o médium inconsciente ou semiconsciente, e ele traz coisas e situações que para muitos não é explicável e que cada vez mais nós temos pesquisas trazendo de uma forma direta ou indireta que essas informações e essas situações elas podem ser comprovadas muitas vezes de forma impactante para a criatura. O que acontece, nós ainda não temos clareza. Podemos trazer aqui o resultado de uma pesquisa que foi publicada numa revista conceituada de ciência chamada Plus One, em novembro de 2012, sobre uma avaliação de médiuns psicógrafos. E o que chegou-se à conclusão dessa pesquisa que foi feita na universidade, no hospital da Universidade de George Washington, na Filadélfia, é que o que aconteceria ali mereceria maior estudo pelas alterações que foram encontradas no exame de imagem. E o que aconteceu? Né? Esses médiuns, para serem estudados, eles foram estudados com uma escrita pessoal deles e com uma escrita que os médiuns consideravam ser de alguma entidade espiritual. E nos médiuns mais experientes, com mais tempo de trabalho, foi claramente observado que quando a escrita era do médium, ele estimulava uma área do cérebro, né, que era uma área da criatividade. Ou seja, ele, para escrever, ele tinha que buscar criar os conceitos que ele estava colocando em forma de palavras. E que quando esse exame foi feito durante a manifestação dos fenômenos mediúnicos, essa área da criatividade ela não foi estimulada durante a psicografia. Ou seja, a partir daquela avaliação, o que estava escrito ali não foi criação do campo mental dos médiuns. E isso aí é que levou a ser aceita essa pesquisa, para que ela pudesse, inclusive, ser replicada para maior esclarecimento desse contexto. E se mostra claramente que há uma alteração de consciência. E que algo que conscientemente é importante para a escrita, que é a criatividade, num fenômeno anômalo da consciência chamado mediunidade, ele não
tinha a estimulação da área da criatividade. Então, nós vamos perceber que essa é uma importante pesquisa para a gente separar esses dois fenômenos. Inclusive, a gente pode lembrar que entre os fenômenos dissociativos, a gente encontra algumas manifestações que se assemelham à epilepsia, mas que não são fenômenos epiléticos clássicos. Não há essas alterações no nível cerebral que ocorreria num quadro de epilepsia. Então, os transtornos dissociativos, eles também merecem um estudo mais claro para a gente entender as suas causas, todos os seus aspectos, e até para diferenciar essas coisas e lembrar a todos nós que muitas vezes o que é considerado um transtorno dissociativo necessariamente não é, mas é um transtorno ou um fenômeno anômalo da consciência que traz um outro elemento, que é o elemento da manifestação espiritual, e que esses fenômenos eles podem, na verdade, nos auxiliar a entender muitas coisas. Então, tanto na teoria dos fenômenos psicológicos, quanto na mediunidade, nós temos explicações psicológicas para eles, nós temos o debate da ciência, as pesquisas das neurociências que se ampliam nesse contexto, e nós temos a perspectiva espiritual, cuja explicação ela vai diferir de cultura e de tradição cultural, onde o fenômeno acontece. Para a gente poder pensar uma coisa ainda mais importante, nós, então, gostaríamos de lembrar que para você poder fazer essa diferenciação, ela não é algo simples. Ela tem características muito claras. Nós hoje temos estudos científicos, nós temos capítulos de livros sobre psicopatologia, saúde mental e religião, onde os autores se preocupam em trazer elementos que possam diferenciar uma coisa da outra. E essa diferença, ela é fundamental, ela é vital, porque ou você tem que fazer um tratamento nos transtornos dissociativos, ou você tem que fazer um trabalho do ponto de vista espiritual nos chamados fenômenos anômalos da consciência. E isso precisa ser feito por um profissional. Se você vive isso, se você tem algum parente que vive essa situação, algum ente querido que esteja nesse contexto, ele precisa ser levado a um profissional, de preferência um profissional que tenha uma abordagem integral do ser e que inclua nessa abordagem a espiritualidade, que tenha
algum conhecimento nesse contexto para diferenciar um dos outros. E alguém poderia me dizer assim, mas se você escolhe um médico espiritualista, ele vai achar que tudo é espiritual. Se ele acha que tudo é espiritual, eu vou dizer com tranquilidade que ele é um indivíduo fanático. Dentro do espiritismo, isso não seria nem a orientação que os próprios espíritos trouxeram a Kardec. Em O Livro dos Espíritos, preocupado Kardec em entender essas diferenças, ele pergunta para os espíritos isso, e os espíritos respondem que muitos loucos ou convulsionários que precisam de assistência, eles precisariam muito mais de médicos do que de exorcismos. Ou seja, que muita coisa que também é considerada espiritual, quando você vai avaliar, você vai encontrar fenômenos psicopatológicos que precisam ser tratados. Então, os próprios espíritos nos alertam que a gente não tem que tratar tudo isso como uma ação, seja positiva ou negativa do ponto de vista espiritual. Então, se você tem essa preocupação, se você quer levar essa ajuda, nós orientamos que vocês procurem profissionais que tenham essa abordagem, que tenham esse conhecimento, esse treinamento para facilitar o seu aprendizado. E era isso que nós queríamos dividir com vocês, lembrando que esse material não fica gravado no Instagram, a equipe está gravando essa live, ela vai ser editada e depois vai para o nosso canal. Então, se inscrevam lá, marquem a notificação, porque vocês vão receber o aviso quando a live estiver colocada no YouTube, para que as pessoas possam acompanhar. Lembrando que todos os dias nós trazemos alguma coisa sobre saúde mental, ou sobre saúde mental e espiritualidade, não falando só de medicamentos, de neurociência, mas das questões que envolvem a vida humana e o comportamento humano e o quanto que isso influencia no estado de saúde da criatura e que cobra de todos nós um tratamento. No mais, para quem nos acompanhou ao vivo até agora, um beijão para todo mundo, uma noite com bom sono e bons sonhos. E para aqueles que vão assistir o vídeo, bom dia, boa tarde. E lembrando que toda terça-feira nós estamos aí com um novo tema. Até mais!